Olá, meu nome é Ana Isabel e eu e Matheus Bonfim iremos apresentar um conto chamado Maria Pudim, escrito em 1955 pelo escritor Breno Accioli. Então, quem foi Breno Accioli? Breno Accioli foi um escritor alagoano que nasceu em Santana do Ipanema em 1921 e morreu em 1966 no Rio de Janeiro. Breno Accioli optou pela carreira médica e se formou em medicina em 1938 na Universidade de Medicina de Recife. Uma das primeiras obras que o autor escreveu foi em 1937, denominado de O Semeador. Breno Accioli, a partir da sua opção pela medicina, de acordo com as biografias, estudadas e pesquisadas, sempre apresentou influência na carreira literária, rodeado sempre por pessoas e personalidades da literatura, como João Cabral de Melo Neto, Ledo Ivo, seu conterrâneo, Vicente do Rego, Gilberto Freire e Mauro Mota. Uma das principais obras no qual o autor ganhou visibilidade foi a escrita de João Urso, em 1944, no qual resultou em 2 prêmios muito importantes. O primeiro foi Afonso Arinos, um prêmio concedido pela Academia Brasileira de Letras, e o prêmio Graça Aranha, da Fundação Graça Aranha. Outras obras bastante importantes do autor é o João Urso, Cogumelos, Contos, Maria Pudim, Dunas e Os Cataventos. E após sua morte, ele deixou 3 romances inéditos, como Siracusa, Pedras e Isabela. Então, a escrita de Breno Accioli é marcada por temáticas como morte, como a violência. A morte enquanto essa manifestação da violência humana. Violência social, violência psicológica, violência emocional. Esse é um tema que marca todas as obras, todos os contos de Breno Accioli. Lembrando que Breno Accioli tinha uma influência marcante no conto, essa intimidade, essa identificação que ele tinha com o conto, o que resultou em alguns teóricos denominarem ele de um dos maiores contistas da literatura nacional. Rego, 1999, dizia que Breno era uma verdadeira força poética que se debruça sobre o homem para sondar as profundezas da sua alma humana. Ele tinha a capacidade de causar esse estranhamento ao tratar em sua narrativa de assuntos como a angústia humana, como a alma, como a tristeza, como o drama. E agora Matheus vai apresentar um conto chamado Maria Pudim, que vai justamente demonstrar essa escrita marcada por esse estranhamento, por essa narrativa que busca delinear e de forma substancial trazer em sua escrita os problemas sociais, as denúncias sociais e as mazelas causadas pelo ser humano. Olá, pessoal. Dando continuidade e falando agora mais detidamente sobre o conto Maria Pudim, que mostra e que evidencia justamente essa estética do autor ligada à angústia humana, como a Ana disse. É uma obra ambientada em Santana do Ipanema, e isso já nos faz pensar um pouco sobre o lugar da literatura e pensar naquilo que a gente já vinha conversando nas aulas. E esse conto é escrito quando o Breno ele já está fora de Santana do Ipanema, que foi onde ele nasceu. Ele já está no Rio de Janeiro quando escreve. Então a gente já tem uma relação da memória do autor com Santana do Ipanema e já faz a gente pensar em como ele universaliza Santana do Ipanema e o espaço alagoano dentro de suas obras. Mas se tratando mais detidamente de Maria Pudim, nós temos um conto extremamente angustioso de uma personagem adolescente que se martiriza e que sofre uma desafortunança de ser adolescente e não ser mulher, de não ter seios maduros, de não menstruar, de todos os seus panos estarem sempre limpos e no máximo suados. E isso gera um desconforto, e um desconforto que ela não pode compartilhar com a sua mãe. E, ao mesmo tempo, esse desconforto que ela tem não é o maior de todos, não é a maior desafortunança de sua vida. Pelo contrário, ela surge de um relacionamento do padre com a sua mãe, uma relação abusiva, e dali gera-se ela. E para que o padre ocultasse aquilo que tinha acontecido, fez a sua mãe casar com um bêbado qualquer, um homem que aceitou casar com Marina, sua mãe, mas que também
não sabia que era chifrudo, e é tanto que ele fala que ele era corno e um corno barato e um zarolho sem escrúpulos, ou seja, ele não tinha como perceber essa situação. E então Maria Pudim, dentro desse desconforto dela, não consegue contar à sua mãe como ela se sente, nem a sua mãe lhe conta como foi que ela foi gerada, concebida e toda a história por trás. E as duas sofrem de forma separada, sem contar uma para a outra as, as suas tristezas, as suas angústias. E no final, Maria Pudim, que no começo do conto tinha dito que não iria para o baile do galpão justamente por não se sentir mulher, por não desejar nenhum homem, nem ser desejada de forma alguma, ela decide então se suicidar e a partir desse suicídio contar sobre como ela se sentia e aí falar à sua mãe a sua angústia por meio da sua morte. E então ela come o máximo que pode e aí a sua mãe, que tinha essa dificuldade de conversar com ela, apenas percebe que ela estava comendo demais e não consegue notar ali o culminar da angústia de Maria Pudim. E então, né, o conto não diz claramente, mas ele dá a entender que de fato ela se suicidou no final. Uma questão interessante, Matheus, é que em outros contos de Brenaccioli, como por exemplo no Cogumelos, na personagem Adélia, Brenaccioli usa a personagem Adélia para mostrar essa característica desumana e até mesmo violenta da humanidade, que a Adélia é uma mãe que não ama sua filha e não entende o porquê que ama. E aí isso é demonstrado a partir, por exemplo, da figura do padre, né? Que utiliza de seu poder religioso para deturpar a palavra, para utilizar do seu púlpito para propagandas políticas inescrupulosas, para abusar das religiosas, das mulheres. Isso é uma forma de Brenaccioli denunciar a sua época, denunciar uma sociedade no qual ainda assim é apegada à religião, mas denunciar esses personagens religiosos, essas pessoas, essas figuras religiosas que utilizam, né, da religião para proveito próprio. É uma denúncia social que ele faz. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. E é isso. Muito obrigado.